sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque depois perdi a memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia que eu era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também. E eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Em sua face
marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer, o Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, trazido a pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz, me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez pela internet, eu aqui, vocês aí, mas todos com o mesmo propósito de buscarmos a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Semana Santa, restaurados em Cristo. Louvado seja Deus! Hoje nós teremos mais um tema especial, um sermão cristocêntrico, aonde mais uma vez o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu gostaria de mandar alguns recadinhos aqui, antes, mandar um recado aí, um abraço para o irmão Antônio, isso, irmão Antônio, que é o esposo da irmã Leia, aqui de Búzios mesmo, moram lá na Rua da Linguiça. Irmão Antônio, é o senhor mesmo. Obrigado pela sua participação, estar conosco aí durante toda esta semana, que Deus possa abençoá-lo mais uma vez nessa noite e possa o Senhor tomar uma decisão ao lado de Cristo também. Outro abraço especial
é para o chefe Walter. Isso, o chefe Walter que tem acompanhado a gente também. Ó, não poderia deixar de falar aqui, de mencionar que ele faz uma comida bênção pura. Então, um abraço, irmão Walter, que Deus continue abençoando a ti, a tua família, o seu trabalho também e a sua vida espiritual. E os demais irmãos que estão conosco também, que têm acompanhado, eu tenho percebido ali, alguns ali da Rasa, a irmã Fernanda, a família, outras pessoas também, o Samuelzinho, lá de Praia Rasa, tem estado conosco também. Enfim, são várias pessoas, nós não vamos mencionar todas aqui, mas nós mandamos um abraço de maneira geral para todas as nossas 7 igrejas aqui do distrito de Búzios, que Deus possa abençoar a todos vocês nesta noite. Lembrando que ao final do culto, nós vamos fazer uma oração especial pelo pedido de oração que você mencionar aqui no bate-papo. Você já pode ir colocando o seu pedido de oração, nós vamos estar orando. Muitas pessoas têm pedido pela família, também por algumas pessoas afastadas, pelos filhos. Nós vamos estar orando para que Deus possa tocar o coração dessas pessoas, Deus possa curar. E por falar em cura, temos aqui 2 pedidos especiais que nós vamos orar agora desde o começo. Pela Ana Vitória. Ana Vitória sofreu um acidente, um trauma ocular. Então, nós vamos orar por essa jovem, para que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus, que Deus possa abençoar na sua recuperação e que Deus conforte a família também, no sentido de que Deus está cuidando desse caso, vai cuidar desse caso. Outro pedido especial é sobre a saúde do Pedro Henrique, lá de Minas Gerais. A Patrícia, sua mãe, na verdade, toda a família está orando, porque ele vai passar por uma cirurgia ortopédica esta semana, cirurgia de fêmur. Então, ele ainda é jovem, nós vamos estar orando, os seus pais pedem oração para que Deus possa conduzir todas as coisas. Então, feche seus olhos agora e vamos buscar a Deus nesse início de culto. Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos porque mais esta noite podemos buscar o Senhor e pedir a Ti que, desde já, atenda os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui no bate-papo, que esteja também, ó Deus, com esses 2 pedidos especiais que já colocamos aqui no Teu altar. Pedimos pelo Pedro Henrique, pela sua cirurgia, pelo seu tratamento, que ele venha restabelecer a saúde, e de igual forma também pedimos pela Ana Vitória, para que o Senhor possa conduzir a sua saúde também, possa ajudar para que os seus olhos possam ser recuperados segundo o desejo do seu coração. E de igual forma, ó Deus, pedimos também por todas as pessoas que têm participado conosco, todas as famílias que estão representadas aqui conosco, e que o culto seja tanto para a tua honra e tua glória, e seja também para nos achegarmos mais perto do Senhor e tomarmos uma decisão ao teu lado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus, por mim, pecador.
amor, Cristo sente por ti. O título da mensagem desta noite é O Túmulo Está Vazio. Certa vez, 4 amigos estavam conversando sobre a questão da morte. E um deles perguntou assim: olha, o que vocês gostariam que as pessoas falassem de você no dia ali do seu enterro, do seu velório? O que vocês gostariam que as pessoas falassem? Então, o primeiro diz assim: olha, eu espero que eles digam que eu era um bom homem, né, que eu fui um ótimo médico, um bom líder de família. Eu gostaria que eles falassem isso de mim. Então, o segundo disse assim: olha, eu gostaria que eles falassem que eu fui um bom marido, um marido exemplar, um professor dedicado, que fiz uma grande diferença na vida das pessoas que tive contato. Eu gostaria que eles falassem isso. Então, conta a experiência que o terceiro chegou assim e falou: olha, eu gostaria que eles falassem assim: olha lá, ele está se mexendo, está se mexendo. Na verdade, essa experiência, ela serve para nos mostrar que, na verdade, ninguém gostaria de passar pela morte. E a morte, na verdade, é um momento triste, é um momento onde há separação, há tristeza, mas só que existem alguns túmulos no nosso mundo, até mesmo de civilizações antigas, que retratam ali extravagâncias, inclusive, referentes a pessoas que foram enterradas. Por exemplo, nós vemos ali um túmulo que, na verdade, é uma pirâmide. Os faraós, eles eram enterrados, eram sepultados em pirâmides, porque ali não só eles eram mumificados, enterrados, mas muitos dos seus pertences, as suas coisas mais valiosas, em algumas situações, até mesmo carruagens, cavalos, os próprios escravos eram sepultados juntos, porque eles acreditavam que depois eles iriam usufruir das mesmas coisas que eles tinham aqui. Outro túmulo também é ali um palácio, lá na Índia, chamado de Taj Mahal. Um túmulo que ficou famoso também é o túmulo de Lenin, na Praça Vermelha. Outro ainda, vários túmulos ali da dinastia Ming, na China. Agora, o que mais impressiona é que todos esses túmulos, eles tiveram ali a sua maestria, mas o túmulo mais famoso que nós temos notícia, o túmulo que mudou a história desse mundo, é um túmulo, na verdade, mais simples, que foi cavado na pedra, lá em Jerusalém. E esse túmulo, ele ficou conhecido, não por causa do próprio túmulo, mas porque ele ficou vazio, e está vazio até hoje. Jesus foi aquele que morreu e ressuscitou. Então, o mais importante não é o túmulo em si, mas é porque ele está vazio. O próprio Jesus, quando nós lemos lá em João, no capítulo 11, verso 25 e 26, menciona assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quantos de nós não gostaríamos de ver, de ouvir essas palavras de Jesus por ocasião da morte de um ente querido? Hoje nós vamos estudar um pouco aqui sobre o que aconteceu naquele domingo, naquela manhã de domingo da ressurreição. Porque entendemos que a Sexta-feira Santa foi um dia sombrio, um dia triste, mas no domingo houve uma ressurreição, um triunfo sobre a morte, e essa morte conquistou a vitória para todas as pessoas, todos os seres humanos, inclusive para mim e para você. Então, eu gostaria de ler um texto
com você nesta noite. E esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. E vamos tirar aqui algumas lições espirituais para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro a pedra, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. O verso 6 continua: Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda que não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então nós vemos aqui nesse relato que 3 pessoas diferentes foram à tumba naquele dia de Jesus, viram o sepulcro vazio, e nós vamos perceber que os 3 tiveram reações diferentes. O primeiro que nós gostaríamos de mencionar é João. Então, João foi o primeiro que chegou ao sepulcro. O texto menciona que ele e Pedro correram após receberem a notícia que Jesus havia, na verdade, ressuscitado, que o túmulo estava vazio. E João foi aquele que correu mais rápido, chegou primeiro, porque ele soube da notícia. Só que ele parou do lado de fora e ficou olhando. Mas o que chama atenção é que João correu com todas as forças, porque, na verdade, João acreditou que Jesus havia ressuscitado. O texto menciona aqui, no verso 8, que quando ele entrou, viu o sepulcro e creu. Ele acreditou. João não precisou ver Jesus ressuscitado para acreditar. O túmulo vazio foi o suficiente para que ele acreditasse que Jesus realmente havia ressuscitado. João viu e creu. Isso foi o suficiente. E talvez nós estejamos pregando para alguém nesta noite que também precisa acreditar sem ver. Acreditar na palavra de Deus, sem ver o que realmente aconteceu. Porque sabe, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus, o plano de Deus para a salvação, sempre foi aceito pela fé. É uma questão de fé. No passado, no Antigo Testamento, era uma questão de fé, e no Novo Testamento continuou sendo uma questão de fé. Não há diferença entre Antigo Testamento nesse sentido. A questão é só que antes a fé apontava para o que iria acontecer. Eles tinham as promessas que o Messias viria, que o Salvador viria, Emanuel viria de Belém. Todas essas promessas apontavam para aquilo que aconteceria lá na frente. E por isso a salvação era pela fé. Quando eles matavam os cordeiros, os animaizinhos, ali nos rituais do santuário, pela fé, eles acreditavam que aquele cordeiro representava o Cordeiro de Deus que viria. Então sempre foi pela fé. Algumas pessoas têm a tendência de rejeitar o Antigo Testamento,
falando que o Antigo Testamento é a questão ali da lei, e agora é a graça pela fé. Não, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no Novo Testamento, eles tiveram a oportunidade de ver acontecendo, serem testemunhas oculares daquilo que havia sido predito antes. E hoje? Hoje continua sendo pela fé também. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus, nós também não vimos acontecer. Mas aceitamos pela fé porque está escrito. Será que tem faltado fé para você? De acreditar na palavra de Deus e aceitar? Será que falta ainda você mudar alguma coisa em sua vida, dar um passo de fé na direção de Jesus? João não precisou ver a Jesus. Ele simplesmente viu o túmulo vazio e acreditou pela fé que Jesus realmente estava ressuscitado. Ele foi o primeiro a chegar no túmulo e foi o suficiente ver o túmulo vazio. E sabe, o próprio João, no Evangelho, no capítulo 20, aqui no verso 29, ele escreveu assim, sobre o que Jesus falou: por quem me vistes, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Felizes aqueles que não viram as coisas que estão relatadas aqui, mas creram. Feliz você que acredita na palavra de Deus escrita na Bíblia. João reagiu, então, ao túmulo com fé. Vamos analisar um pouco agora de Pedro. O texto menciona que Pedro também foi um dos que chegou ali no túmulo. E o interessante é que ele chegou um pouco depois de João, mas ele foi o primeiro que entrou. João entrou depois que Pedro entrou. E talvez Pedro tenha demorado a entrar por causa de duas coisas. Primeiro, porque ele tinha um pouco mais de idade do que João. João era mais novo do que ele. Mas, em segundo lugar, porque talvez ele demorou porque ele iria ver Jesus novamente. Ele teria que encarar Jesus novamente, olho a olho, face a face. E a última vez que ele fez isso, sabe quando foi? Foi quando ele negou a Jesus. Quando ele negou a Jesus 3 vezes, o galo cantou, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, e ele caiu em si, que estava errado, e saiu dali e foi chorar amargamente. Diz a palavra de Deus. Nós comentamos sobre isso aqui esta semana também. Então, quem sabe hoje a reação de alguns é estar com medo temeroso de ter que encontrar-se com Jesus por causa da culpa, por causa de algum peso que leva ainda dos erros do passado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve nesta noite, não tenha medo de encontrar-se com Jesus. Não tenha medo de olhar para Jesus, de acreditar que ele realmente ressuscitou. Sabe, Pedro queria que Jesus estivesse vivo, mas ele não sabia como enfrentá-lo por causa dos seus erros do passado. Então Pedro analisou as evidências. Quando ele olhou ali, ele viu que realmente alguma coisa havia acontecido. O túmulo estava vazio, né? Os lençóis estavam dobrados ali, um separado do outro, da cabeça de um lugar, ou do corpo em outro. Então ele entendeu que alguma coisa havia acontecido. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, mesmo que as evidências nos mostrem que realmente algo aconteceu, mesmo que as evidências convencem, elas atuem na nossa mente, isso não é o suficiente para mudar a vida. De modo que Pedro ainda ficou em dúvida. Pedro ainda não acreditou totalmente, pelo menos não a princípio. E talvez esta seja a sua situação também.
As evidências mostram que Jesus é realmente quem ele diz ser. As evidências mostram que Jesus realmente ressuscitou. As evidências mostram que ele realmente pode mudar a sua vida, mesmo que até aqui você tenha feito algo de errado. E isso impede você de dar um passo a mais para a sua salvação. Mas tenha certeza de que você não precisa ter medo de Jesus. Se tem alguém que nós podemos confiar e fazer a vontade e pautar a vida de acordo com a vontade dele, esse alguém é Jesus. Então não tenha medo. Não tenha medo de encontrar-se com Jesus, de ficar perto de Jesus, de acreditar nas palavras de Jesus, de deixar ele mudar a sua vida conforme a vontade dele. É um passo de fé. Deus espera isso de você hoje. Será que o passo de fé que você tem que dar é deixar um trabalho no sábado? Será que o passo de fé que você tem que dar hoje é deixar um relacionamento que não é da vontade de Deus? Será que o passo de fé que você tem que dar é deixar as drogas, deixar o álcool, deixar o fumo? Tenha certeza que se você der esse passo, Jesus vai te abençoar. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida, daquelas coisas que ele quer que você realmente tenha, porque ele quer sempre o melhor para nós. Então não tenha medo de fazer a vontade de Jesus. Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. É difícil acreditar na ressurreição, mas isso, na verdade, só continua causando dor, a descrença só continua causando dor, insegurança, abala, na verdade, toda a estrutura do ser humano, porque falta fé. Porque falta acreditar que Jesus pode perdoar o seu pecado, mesmo você achando que foi longe demais. Jesus pode te transformar. Então, Pedro examinou as evidências, mas as evidências não foram suficientes. Dê um passo de fé hoje ao lado de Jesus. Acredite que ele pode transformar, que ele pode perdoar, que ele pode te dar uma vida em abundância ainda aqui nessa terra. Agora, existe um terceiro ponto aqui, um terceiro relato desse texto, uma terceira testemunha ocular, que é a própria Maria, Maria Madalena. Então, quando nós vamos aqui, em João capítulo 20, no verso 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondendo, ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, para eu levá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os seus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava o que ele lhe dissera com essas palavras. Um relato impressionante, aonde Maria foi aquela que viu o túmulo vazio também, e sabe o que ela fez? Ela se demorou ali, ela aguardou, ela esperou, ela queria ver Jesus vivo,
Ela queria ver Jesus face a face. Esse era o desejo do seu coração. Ela não conseguiu sair dali, de perto da onde o seu mestre estava, porque o maior desejo de Maria era ver a Jesus. E o que aconteceu? Ela encontrou-se com os anjos e depois encontrou-se com o próprio Jesus, que chegou para ela e falou: mulher, por que você está chorando? Jesus estava ali e se achegou a Maria, cumpriu o desejo do seu coração. Maria, na verdade, havia perdido para ela o que era mais valioso, a presença de Jesus. E ela não estava conformada com ter perdido Jesus de vista. Jesus deu pelo menos 3 coisas para Maria: libertação, perdão e paz. Libertação quando ela foi liberta de 7 espíritos de demônios, quando ela ainda estava em pecado, uma vida em pecado. Perdão quando Jesus a perdoou dos seus pecados. Jesus a perdoou e deu a ela uma chance de nova vida nele, e ela aproveitou. E deu a paz, no sentido de que agora ela estava vivendo em paz com Deus. É uma paz que o mundo não dá. É uma paz que não provém do dinheiro. É uma paz que não provém dos bens materiais. Ora, se ter dinheiro trouxesse a paz, então todo rico teria paz, todo rico seria feliz. Tem um ditado que diz assim, que o dinheiro traz felicidade. É mentira. Muitas vezes o dinheiro traz discórdia, traz brigas na família, traz morte, traz corrupção, traz um excesso de poder. O que traz a paz é Jesus, uma paz que o mundo não dá. Eu conheço pessoas que têm dinheiro e não têm paz, porque o dinheiro muitas vezes é conseguido em uma vida ilícita, fora dos planos de Deus, e na prática a pessoa não tem paz. A paz que Jesus dá é a paz de estar em comunhão com Deus. Maria encontrou essa paz. E a maior bênção que ela teve naquela manhã de domingo é que ela viu a Jesus. Ela se demorou ali querendo ver Jesus. E o texto menciona, no verso 18, que ela viu Jesus. Eu vi o Senhor. Agora a pergunta: com qual dessas 3 testemunhas da tumba vazia você mais se assemelha? Você hoje se assemelha, quem sabe, com Pedro, aquele que chegou na tumba, mas tinha receio de se encontrar com Jesus? Aquele que chegou ali, mas o peso da sua culpa o fazia ainda temeroso e descrente? Não se entregou completamente? Ou será que você hoje se assemelha a João, que mesmo sem ver a Jesus, mesmo só vendo a tumba vazia, acredita que hoje ele está vivo? Ou quem sabe você se assemelha a Maria, que queria ver Jesus, que se demorou perto de Jesus e viu a Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amado que me assiste hoje, minha amada, a tumba de Jesus, o túmulo de Jesus ainda continua vazio. Sabe por quê? Porque ele realmente ressuscitou. Jesus está próximo de você hoje. Ele está aí com você. Ele quer te dar uma nova vida nele. Então, ao olhar para a tumba vazia, entenda, ela está vazia porque Jesus realmente vive. E esse é o sentido da Páscoa. Esse é o sentido de toda essa comemoração e lembrança que nós temos hoje. Aquele que veio morrer em nosso lugar realmente morreu, mas hoje está vivo. E por isso você hoje tem o direito à vida eterna novamente. E se Jesus vive, é porque ele também pode dar uma nova vida a todo aquele que entregar-se completamente a ele. Mas entregar completamente. Sabe a questão do casamento?
quando uma pessoa decide casar-se com a outra. Olha, vou para 20 anos que eu estou casado. E não há um relacionamento humano mais íntimo do que o casamento. O casamento entre um homem e uma mulher. Não há relacionamento mais íntimo do que esse. E isso é bíblico. Porque você conhece a outra pessoa, se entrega para ela e ela se entrega para você. Agora, para o casamento dar certo, é preciso realmente haver entrega de ambas as partes, aceitação. E talvez eu esteja falando para alguém hoje que precisa casar-se com Jesus de maneira espiritual. Está me entendendo? Você precisa firmar um compromisso, uma aliança com Jesus. Precisa entregar-se completamente a Ele. Se tem alguém que você pode confiar, esse alguém é Jesus. Então, abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Deixe Ele te dar uma nova vida. Deixe Ele arrumar o que ainda falta. Talvez eu esteja falando para alguém que está faltando isso aqui, ó. Isso aqui para o batismo. O que é o batismo? O batismo é uma experiência bíblica e é um testemunho público de que realmente você é de Jesus. Lembra do grande conflito que a gente comentou aqui outra noite? Tem que se posicionar. Ou é o lado de Cristo, ou é o lado inimigo de Cristo. Ou é o lado da luz, ou é o lado das trevas. Não tem metade, não tem meio termo. É igual aquela experiência que diz que alguém estava em cima do muro, de um lado estavam ali os anjos maus, jogando carta, tranquilo, fumando cigarrinho, estavam ali sem se preocupar com aquele que estava em cima do muro. E do outro lado, os anjos de Deus, angustiados, pedindo para que descesse do muro. E a pessoa ali em cima olhou para um lado, olhou para o outro, falou, ué, não estou entendendo. Por que do lado aqui de vocês estão tranquilos, enquanto do lado de Deus, eles estão pedindo para eu ir para o lado de lá? Então, do lado aqui dos anjos maus, o próprio Satanás respondeu, você não sabe por que não? Porque o muro é meu. Então, não tem como ficar em cima do muro em relação à questão da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você falar assim para Jesus, Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor está vivo. Eu acredito que o Senhor pode transformar minha vida. Eu acredito que o Senhor pode me dar uma nova vida em Cristo Jesus. Me ajuda. Se esse for o desejo do seu coração, eu gostaria então de fazer um convite para você. Um convite para quando a sua igreja estiver aberta, quando possível, com todas as orientações de segurança que as igrejas estão tendo, todas as normas que estão sendo seguidas, vá à igreja. Vá à igreja adventista sétimo dia mais próxima da sua casa, quando já estiver disponível um culto presencial. Vá a essa igreja. Peça o batismo, se você já sente esse desejo no seu coração. Não espere mais tempo, porque esse mesmo Jesus que está vivo, ele vai voltar para nos buscar e nos levar para a vida eterna, para a vida real, para a eternidade. Então, se esse é o desejo do seu coração, tome essa decisão e coloque ela em prática, porque muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Que Deus abençoe na sua decisão. De todo o meu coração, quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar.
encontres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. E que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Louvado seja o Senhor nosso Deus pela decisão que você toma nesta noite. Se você ainda não preencheu o cartãozinho, o link que foi enviado, aproveite, ainda dá tempo, coloque o seu nome lá, preencha. Se você que ainda não estudou a Bíblia, quiser um estudo bíblico, é só marcar lá uma oração também pela sua família, ou quem sabe você também quer estar mais preparado para o batismo. Então, ali você pode expressar o seu desejo. E com certeza, se esse é o desejo do seu coração, Deus vai atender e nós vamos até você também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo culto desta noite, pelas decisões que foram tomadas. Obrigado porque o túmulo está vazio e pela fé nós acreditamos que o Senhor está ressuscitado. Pela fé nós o enxergamos, na certeza de que naquele grande dia o veremos face a face. Ó Deus, que ninguém aqui que está orando comigo perca essa oportunidade, mas que todos nós possamos abraçar essa salvação que está sendo colocada para nós. Peço então também pelos pedidos que foram colocados aqui no link, foram colocados aqui no bate-papo, que o Senhor venha ajudar, venha abençoar, venha fortalecer, venha mudar as circunstâncias segundo a tua vontade e tocar os corações daqueles que precisam. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.